Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Elétrica, o podcast da Cobrecon. Se você é engenheiro eletricista, você não pode perder esse episódio. A gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre desafios, mas principalmente sobre tecnologia. E quem é que hoje em dia não quer saber mais sobre tecnologia nessa área e ver o quanto já tá por dentro dela? Para conversar com a gente, um cara brilhante que entende tudo sobre o tema. Francisco Gonçalves Júnior, tudo bem, doutor? Ele é engenheiro eletricista e Product Marketing da Alto QI. Tudo bem, Francisco? Tudo certo, meu caro. Obrigado pelo convite, pela Cobrecon ter convidado pra gente falar sobre esse tema, que é um tema que tá aí pegando fogo e o pessoal vai aproveitar o que a gente tem para conversar aí, com certeza. Vamos começar pelo comecinho, Francisco. O quanto hoje em dia a tecnologia é fundamental para o profissional, o engenheiro elétrico? Então, isso é uma questão bem importante, porque vamos situar aqui construção civil, né? Que é onde a gente vamos nichar a nossa conversa. O cara que está se formando ou já tem 5, 10, 15 anos de mercado e está inserido nesse mercado da construção civil que está em franca ascensão aqui no Brasil, né? Então, a construção civil ela está bem aquecida e aí tem espaço para todos. Né? Então, hoje, o cara que quer se colocar, o engenheiro eletricista recém-formado, ele tem que estar de olho nessas novas tendências. Ele tem que estar com esse viés voltado para a digitalização. Né? Sair daquela zona de conforto. Isso gera novos skills que ele vai ter que desenvolver. Aí eu falo também do cara que o cara tem um escritório de projetos. Esse cara também vai ter que se adaptar. E uma das temáticas da tecnologia que a gente vai até focar mais no nosso papo é o BIM. Né? Como esse estudante de engenharia recém-formado, como profissional que já está há 5 anos no mercado, está se estabelecendo, como ele deve encarar essa tecnologia, o BIM, o que isso vai impactar na vida dele. Né? Então, o cara que está lá na faculdade, muitas vezes ele está recebendo tecnologias antigas, ultrapassadas. Aí, quando o cara se forma, ele recebe um bah. A realidade bate a porta. Ele vai ser exigido de habilidades que ele não foi preparado na escola. E hoje a escola de engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista, e eu sei, até eu tenho conhecidos estagiários, ela continua seguindo o mesmo padrão. A engenharia tem que evoluir para entrar nesse mundo da digitalização. O cara hoje tem que sair, vamos dizer assim, se você quer ir para a área de projetos, é uma área que está em franca ascensão, aí, com muita oportunidade de carreira e negócio, você tem que ser um engenheiro, vamos dizer assim, clínico geral. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa. E um pouquinho de cada coisa não é só a questão técnica. O cara tem que saber de marketing. O cara tem que saber de empreendedorismo, relacionamento interpessoal, trabalhar em equipe, colaborativo. São coisas que hoje as faculdades tradicionais de engenharia acabam não dando. Até porque o mundo tá fazendo tudo ficar meio junto, meio misturado, né? Você tem que ter uma visão, nem que seja genérica de tudo e aprofundada de um outro tema, mas você tem que saber olhar o todo, né? Francisco, diz uma coisa, quantos anos trabalhando com tecnologia nesse mercado? Olha, eu já tô na empresa Alto QI, eu entrei em 2001. 2001, 23 anos. 23 anos. Me explica rapidamente, se a gente fizer uma linha do tempo, quais foram as transformações que você viveu nesses 23 anos atuando com tecnologia nesse mercado? Você começou, eu não sei se eu vou falar muita besteira, tá? Você começou na época ainda da prancheta, no papel, ou você já pegou o computador? Então, boa pergunta. Eu peguei a transição. Na época que eu estava me formando, eu peguei a transição da prancheta, né? Que o pessoal... Na faculdade ainda eu tive a disciplina de projetos em prancheta, mas também tive em CAD, né? Então, tava nessa transição aí, o CAD estava forte, e por muito tempo, os desenhos projetuais desenhados era o máximo, porque a gente tinha uma geração antes, que era o nanquim, eu não peguei essa época, mas o pessoal que está assistindo pode se reconhecer, que você fazia uma obra de arte, você fazia um projeto elétrico de uma residência e demorava um mês. Na verdade, o nanquim era usado até pelas histórias em quadrinhos para desenhar, para arte pura. Entendeu? E o pessoal projetava, era um artista. Depois, só que se ele precisasse de 10 cópias, ele tinha que fazer aquela arte 10 vezes. Olha só. Vixe. Chegou o AutoCAD. Cara, o cadista chega, faz um projeto, ele manda plotar 10 cópias. É instantâneo. Eu vejo que a gente tem um paradigma. Só que hoje o CAD já está ultrapassado. Agora a gente entra na onda do BIM. É Builder Information Model, é você modelar a informação da construção, a criação virtual da edificação. Aí você muda para um outro paradigma. Então, tudo aquilo que você teve do CAD,
já começa a mudar o teu mindset. Vamos falar disso então. O que que começa a mudar de mindset ou de prático entre CAD e BIM? Então, o CAD é o quê? O CAD você está trabalhando com linhas. Então, a gente tinha muito essa questão dos cadistas, os desenhistas. Era o cara que desenhava, baixava a cabeça e desenhava. Não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Só que, pensa bem, você vai fazer um projeto de uma edificação. Você tem as instalações elétricas, que é o nosso forte aqui, a hidráulica, vai ter climatização, preventivo de incêndio, vai ter as estruturas, arquitetura. Cara, é um monte de gente ali. O cara simplesmente desenhava lá, no CAD, um monte de linha, e na obra ia executar. Só que o que acontece? A parede não é só do cara da elétrica, essa parede tem que ser dividida com as outras disciplinas. Aí começa a bagunça. As coisas começam a bater uma na outra. As disciplinas começam a chocar. Mesmo que o cara no CAD colocasse as plantas uma sobre a outra, né, para fazer a análise de compatibilização, interferência, cara, tu imagina a quantidade de risco. O cara é humanamente impossível o cara conseguir entender aquilo ali. E a nossa mente, a gente trabalha no mundo tridimensional. Você tem que fazer uma interpretação de um desenho 2D para 3D e cada um pode interpretar de uma forma. E, na verdade, o instalador é que vai ter que fazer essa interpretação na hora. Instalador. Isso aí é até uma coisa que E é o um instalador fluxo que não necessariamente entende de CAD. de CAD. O que acontece? Foi bem você ter tocado nesse assunto. O que acontece na vida real? O cara fazia o projeto em CAD, ainda faz isso, né? O cara plota, né? E coloca na parede. Aí a turma da hidráulica, a turma da elétrica, como você acabou de dizer, lê aqueles desenhos, aqueles risquinhos, interpretam na mente deles e fazem acontecer lá na... O que acontece? Muitas vezes está batendo, a coisa não funciona, e na indústria da construção civil, que ela está ainda atrasada em termos de digitalização e tecnologia, como a indústria aeroespacial, que a simulação é muito precisa, na indústria da construção civil é mais ou menos assim, ó, deu problema, quebra e faz de novo. Que é uma perda de tempo e uma perda de dinheiro. E outra, eficiência energética, sustentabilidade. Quanto de carbono nós estamos perdendo nessa cadeia do quebra e faz de novo. E aí que o BIM entra. Por quê? Você consegue ter uma estimativa de quanto se perde nesse processo? Olha, eu posso até levantar esses dados agora de cabeça, não tenho, mas é grande. É grande. É grande essa estimativa. Tanto que hoje a gente tem um BIM focado em várias aplicações, tipo de sustentabilidade. A gente consegue ter essa conta de carbono. Hoje a gente consegue, via software, em projetos, saber o quanto é desperdiçado de carbono, quanto você economiza de carbono com essas práticas assim mais eficientes. Porque que nada mais é que o BIM, cara, você vai construir o prédio no computador, antes dele ir para a obra. Aí o cara que vai executar, aí que eu entro, aí que é legal da coisa, porque não é só o projetista, entra toda a cadeia. Toda a cadeia tem que ser educada, porque o cara que vai receber na obra esse projeto em BIM, falou eletricista, né? Imagina que hoje em dia as instalações elétricas estão ficando cada vez mais complexas. Automação, tá entrando smart building, né? Os prédios inteligentes. Então, cada vez mais esse eletricista tem que estar atualizado. Aí o engenheiro, o eletricista, o cara da obra, o instalador, ele vai ter um modelo tridimensional daquele ambiente. Ele mexe, ele brinca, ele vê mais perto. E aí o que acontece? Ele tira todas as dúvidas. Ele não tem mais, será que o cano passa por aqui, por ali ou por lá? Não, ele sabe precisamente onde cada... É um Lego, ele só vai encaixar. E aí o que acontece? Você tem eficiência, você não tem mais desperdício, você não tem mais quebra-quebra, porque você faz certo da primeira vez. E aquela forma tradicional de fazer errado, quebrar, construir de novo, que grandes construtoras ainda têm, porque nem todo mundo ainda está fazendo esse mindset, né, do CAD, do analógico, digital e BIM, estão nesse mundo. Mas se o BIM ele é tão relevante para toda a cadeia, por que todo mundo do mercado ainda não mudou o mindset? Não tiveram oportunidade, ainda existe resistência, o que acontece? Bom, vamos por partes, né? O que acontece? Hoje o BIM, ele não é novo. Se você for pesquisar na literatura, ele já tem dos idos de 1970. Eu fiz meu MBA em BIM em 2014, 2015. Cara, o que acontece? É porque você precisa de cultura. O BIM ele é formado por uma tríade. Hardware, tem que ter computadores propícios, que está trabalhando com modelagem 3D. Software, que é o nosso caso da AutoCAD. Computador propício, você diz, é um computador com capacidade isso, é computador bacana. game. Vamos ser bem simples. Computador que dá para jogar é para BIM. Perfeito. Entendeu? Software, que são as aplicações na qual que hoje se insere nesse fornecimento. E, cara,
peopleware. Então é hardware, software e peopleware, que são pessoas. Quando a gente fala de peopleware, como funciona isso? Normalmente os mais jovens já se adaptam mais fácil ao BIM ou não necessariamente? Ele é tranquilo, ele é amigável e quem está acostumado com CAD se acostuma com BIM? Isso, a tua pergunta foi assim, excelente. Porque Ó, você viu que eu estudei. tu Ah. aprende, tu fez o dever de Ah. casa, né? Cara, a galera que tá saindo da universidade já tá saindo com essa mentalidade 3D. A gurizada já sai Até porque essa gurizada, no ela digital. nasceu nos anos 90, 2000, eles já nasceram nesse mundo, né? Então, para eles é mais fácil já sair modelando uma casa, a estrutura, as instalações, e eles já têm isso mais fácil. Aí, o cara que já não, cara, numa uma outra fase, ele tem mais dificuldade, porque ele tá acostumado com feijão com arroz. O cara tem um escritório de engenharia tradicional na cidade há 20 anos, sempre fez em CAD, sempre deu certo. O que esse cara vai mudar? Entendeu? Aí que tu começa que não, se ele não mudar, ó, Mas é muito mais ele não querer mudar por cultura do que por dificuldade, porque ele é capaz de aprender. aí tá, é cultura e os esforços da iniciativa privada e pública para disseminar o BIM. Graças a Deus o Brasil já está avançando bastante. A gente tem ações públicas, a gente tem um decreto BIM, tem a associação BIM Fórum, tem várias associações que estão fomentando o uso do BIM no Brasil, porque é bom para todo mundo. O BIM é bom para a iniciativa privada, as grandes construtoras já sacaram o ganho que elas vão ter com o BIM, a iniciativa pública também, tanto que o decreto BIM hoje, qualquer projeto de relevância no Brasil, ele é obrigatório sem BIM. Aí você vai me perguntar, pô, Francisco, se o BIM é tão bom assim, economiza, não tem aditivo, não tem é transparente, por que que ele não é obrigatório para fazer, né, a crechezinha da prefeitura tal? Cara, se o governo colocasse assim, ó, tudo em BIM, nós tínhamos que pegar engenheiro de Cuba, cara, que nem o programa mais médico, ia ter que trazer gente de fora que não ia ter mão de obra, porque tem toda uma mudança de mindset, você mexe em processos, fluxos de trabalho, você mexe com comportamental, BIM ele exige um comportamento colaborativo, você tem que trabalhar sempre em equipe, então são coisas que você tem que incorporar para desenvolver a técnica. Mas aí, Francisco, você disse que BIM é da década de 70 e até hoje ainda não está 100% na mão de todo mundo. A minha dúvida é, você acha que nos próximos anos o futuro é do BIM? Ou seja, quem migrar para o BIM ou estudar BIM vai estar preparado para o futuro ou ainda não dá para garantir que o BIM é o nosso futuro? Cara, o BIM não é nem futuro, é realidade, é presente. Já alguns anos atrás a gente falava esse discurso do BIM no futuro. Só para você ter uma noção, o decreto BIM mais atual, ele fala em datas 2021. Entendeu? Ele foi por fases para sabendo que não teria toda essa mão de obra disponível. Você imagina, cara, você tem que primeiro formar o cara na universidade, só que os professores têm que se atualizar. Aí tu tem todo um conceito de você quebrar alguns paradigmas das universidades. Aí você vai no mercado de trabalho, você tem todo um conceito da indústria de projetos, mudar esse mindset do CAD 2D pro BIM 3D. Aí tem o canteiro, ser um canteiro que a gente fala muito de canteiro digital, digitalizar a construção civil, trazer o digital, porque não adianta eu fazer um projeto lindo em BIM, aí o pessoal fala muito do tal do BIM Hollywood, que é um jargão que é meio que a gente brinca bastante, que é o cara que desenha a porca-arruela do transformador da subestação, cara, e gasta 1 milhão de horas naquilo ali, e o cara que vai executar não tá nem aí nessa pegada. Então tu tem que fazer todo o fluxo, o digital tem que ir da concepção, do projeto, da execução e da manutenção. A gente já vai entrar no BIM, mas eu queria então falar do peopleware, adorei esse termo. O que o profissional engenheiro eletricista precisa ter de característica ou de cultura para usar o BIM? E o profissional da obra? O quanto ele tem que se preparar para usar o BIM? Imagino que o profissional da obra também precisa se digitalizar. Então, isso é interessante, porque, vamos falar, o que é as características, né? Hoje, o BIM, ele não é o fim. Às vezes as pessoas acham que, eu quero o BIM, eu vou, como se fosse um fantasma, um objeto, desejo. Não, o BIM é um processo. Ele não é o fim, ele é o meio. Entendeu? Então, um bom engenheiro, um bom projetista, com BIM ou sem BIM, ele vai conseguir desempenhar. Só, claro, o BIM vai trazer para ele muito ganho. Então, o que ele tem que estar aberto? A aprender. Isso é o primeiro. O cara tem que estar com o mindset de aprendizado contínuo. Entendeu? Eu sempre pego a frase do nosso colega Hilton Moreno, né? Que nós somos eternos aprendizes.
E é essa a pegada. O cara que quer trabalhar com BIM, seja um engenheiro eletricista recém-formado, ou o cara que já está atuando e quer fazer esse mindset, mudar a empresa dele. Eu sei que dá um frio na barriga. Pô, você tem um troço há 20 anos funcionando, uma tecnologia, no formato de trabalho, no fluxo de processo, agora vou mudar. A coisa tem que ser feita de uma forma bem inteligente. Então, Deixa eu cara... aproveitar e te cortar, desculpa, fazer uma Opa. propaganda, porque se citou o Wilton Moreno, a gente já tem um episódio com ele falando sobre cabos e fios muito interessante. Depois desse, corre e busca ele nas redes, que ficou muito legal também. Mas volte a falar. Então, o cara tem que ter esse DNA do aprendizado contínuo. Porque ele não vai estar... não é só saber a norma, aplicar a 5410, já que a gente falou do Wilton Moreno, tem que saber aplicar a norma, tem que saber a boa prática de projeto, mas ele tem que estar ligado no digital, nas novas tecnologias. Hoje você vai para a obra, cara, com óculos de realidade aumentada, realidade virtual, laser scan, você escaneia a obra. Então tem muita tecnologia que ele não vai aprender na faculdade. Se ele não buscar esse conhecimento por ele mesmo, ele não vai ter esse conhecimento. Então o cara tem que ter essa questão da aprendizagem contínua, tá aberto para as novas. Ah, eu só faço isso. Não, tu tem que ser meio clínica geral. Ah, programação. Pô, se tu souber programar, tá ótimo. O que você vai juntando? Você vai juntando várias soft skills que vai ajudar. E a outra é trabalho colaborativo. O cara que tá nesse mundo, ele tem que saber trabalhar. Você tem que saber um pouquinho de cada um, porque quando você vai fazer uma reunião de compatibilização de projetos, você vai defender lá a tua instalação elétrica, você tem que conversar com o cara da arquitetura, da estrutura, para saber um pouco da disciplina dele, para dizer, ó, essa subestação vai caber aqui, esse espaço técnico atende, por que a gente tem que colocar aqui, que senão a briga pelo metro quadrado, ela é gigantesca, entendeu? Então o cara tem que ter esse tipo de característica. Mas vem cá, quando a gente fala do BIM, qual a tua relação ou da AutoQI com o BIM? Olha, o BIM, a AutoQI hoje, ela se destaca no mercado, né, como uma empresa brasileira, isso que é muito bacana, que se você for pesquisar aí, dá uma gugada nos grandes players BIM, é tudo gente de fora. Então a gente, uma empresa genuinamente brasileira, Florianópolis, Santa Catarina, a gente fala manezinha da ilha, que hoje desenvolve soluções de nível mundial. Nosso nível de solução, porque a gente trabalha no ecossistema da construção. Hoje a gente tem solução para projeto de estruturas, instalações prediais, orçamento, planejamento e gestão de tudo isso na nuvem. E ainda processos, porque o BIM exige uma mudança de processo no escritório do projetista. E a AutoQI conseguiu atender todo esse ciclo. Então isso aí a gente fala que é o DCM, né? Fazer a digitalização da construção civil. Vocês ajudam nessa atualização de processos? Sim, hoje a gente trabalha não só oferecendo as soluções, mas a gente oferece a implementação das soluções. A gente pega na mão mesmo do escritório de projeto que quer implementar BIM e mostra para ele qual é o caminho de sucesso, porque a gente já tem uma certa experiência, expertise nesse ramo, há muitos anos desenvolvendo essas soluções, mostrando para ele qual é o melhor caminho. Como ele migrar do tradicional, do CAD, para o BIM sem dor, de uma forma suave, que ele tenha ganhos. E aí a gente, não só no projeto, a gente vai na parte de orçamento, planejamento e toda essa questão dos processos. E aí eu vou só te dar uma dica. Hoje em dia, engenheiro projetista de instalações prediais em BIM está virando mosca branca. Porque as empresas estão começando a ver isso aí e não falta gente no mercado. Aí você vai ver, se você pegar a galera de projeto, vai ter sempre um cara chorando as pitangas, né? Porque projeto não paga bem, que todo mundo, né? Que é um mercado que, desculpa o termo, que todo mundo joga o preço lá embaixo, não vou falar aquele palavrão aqui. Então, cara, começa nessa choradeira. Mas o cara que vai pro BIM, ele começa a entregar um produto totalmente diferenciado, com preço diferenciado e, o mais importante, com valor. E aí ele sai num outros status. Só que para você sair para esse status, você tem que investir, você não pode ficar na zona de conforto. Então o BIM dá uma ótima oportunidade de mercado. A minha dica pra galera que tá hoje, né, tá se formando em engenharia, quer pegar uma área legal, que você consegue, com pouco investimento inicial, já conseguir um bom espaço, é investir em BIM. E aí, Francisco, o que o BIM do AutoQI entrega de diferente do CAD? Cara, isso aí é bem bacana, porque um dos nossos... A gente tô lá desde 2000 na AutoQI, e uma das coisas que me fascinou quando eu entrei na empresa é isso, a gente é a inovação. Enquanto a galera fazia projeto em CAD, né,
Vou dar um exemplo bem prático mesmo. Você faz um projeto elétrico, o cara que está desenhando, onde está o eletroduto, ele tem que desenhar, aqui vai a perninha de fio, fase, neutro, terra. Aí o cara pega uma planta, o cara fica várias horas desenhando. Aí você pega um cara formado em engenharia, fez circuitos 1, 2, 3, 4, estudou pra caramba, e o cara tá lá, cara, desenhando perninha de fio. Em vez de estar preocupado com as melhores soluções, com a aplicação da norma. Então, a gente quer resolver essa dor, tirar o trabalho braçal do projetista e pegar esse tempo para ele gastar com trabalho intelectual, prospectar, marketing, negócios, e deixa a ferramenta fazer o trabalho operacional. Então, quando eu entrei já no nosso antigo software, o cara clicava num botão e passava toda a fiação automática de um projeto. Hoje a gente tem inteligências que não só a fiação, eu passo o eletroduto e a gente já está começando a estudar algumas aplicações de IA para dentro dos softwares de projeto. Então, cada vez mais com essa questão do IA, as tarefas repetitivas vão acabar. Você vai trabalhar com tarefas intelectuais, concepção, mercado, projeto, porque a questão é você agora simular cenários de uma forma rápida para ter o melhor ganho, o maior custo-benefício técnico e financeiro. E é legal isso, quando você fala de IA, porque a Cobrecon ela é muito preocupada com estar sempre ali na vanguarda da inovação. Dentro da Cobrecon já existe um IA, que é o COBE. Então você consegue conversar com o assistente virtual da Cobrecon. A gente fez um programa inteiro sobre o COBE que foi sensacional. E ele resolve cada problema num bate-papo de WhatsApp. Só que não ficou só nisso, né? A Cobrecon, se eu não me engano, me corrija se eu falei besteira, ela é a primeira do seu setor a estar dentro do BIM, correto? Tá junto da AutoQI. Conta isso daí. Então, isso aí foi uma história muito bacana, né? Quando a gente começou com a parceria. Por quê? O BIM, eu falei para vocês que a gente tem os stakeholders da construção, né? Que a gente tá pegando a cadeia de projetos, o cara faz o projeto, depois faz o orçamento em BIM, planejamento, a manutenção da edificação. Só que tem um cara que é muito importante nessa cadeia, que são os fabricantes. A AutoQI, vendo esse elo que precisava fechar, esse elo para a gente digitalizar a construção civil, é uma das nossas premissas, o fabricante ele é uma peça importante. Então a gente reuniu grandes fabricantes do Brasil, de fora do Brasil. Olha só, os nossos projetistas estão elaborando projetos, eles precisam das informações de vocês digitalizadas já para aplicar no BIM. E aí começou uma parceria com vários fabricantes, porque aí a gente consegue ligar todo mundo, fazer uma grande sinergia, entendeu? E aí a Cobrecon é um caso muito interessante, porque você fala em BIM, você pensa em modelagem, né? Ah, um quadro elétrico. Aí você vai modelar o quadro elétrico lá dentro do software, bonitão, com os disjuntores. Aí você acha, pô, mas e cabo? Você não vai modelar cabo em projeto. Por quê? Porque o custo-benefício computacional não vale a pena, fica muito pesado o modelo. Então a gente modela os eletrodutos. Só que aí tem uma coisa muito importante que agora o pessoal está começando a perceber, que é o I do BIM, a informação. Hoje o I do BIM é muito mais importante que só o modelo 3D. E foi aí onde a Cobrecon teve a grande inovação e a gente teve a grande sacada. Hoje o cara, quando faz o projeto elétrico, a nossa solução, ele tem disponível toda a biblioteca de famílias de cabo da Cobrecon, ele pode colocar no projeto. Esse projeto já sai numa lista de material com todas as referências técnicas, especificações do cabo da Cobrecon. Quando vai para o modelo BIM, que é o modelo IFC, que é o formato que a gente usa para representar 3D, que é um formato universal, qualquer lugar do mundo, qualquer software em BIM vai ler. Se o cara pegar um projeto elétrico feito com cabo Cobrecon, vai aparecer no I do BIM desse projeto cabo Cobrecon com todas as características. Então, você tem a rastreabilidade das informações. E a Cobrecon eu não conheço. Eu até brinquei com o pessoal na época que era a primeira empresa de cabos, né, do Brasil e do mundo que está no BIM. Ah, mas está no BIM o quê? Na informação. Então eles estão com foi uma pegada de inovação. Eu acho que isso é muito legal, porque para a gente ver que a gente pode inovar mesmo sem ter todas as informações. Então a Cobrecon, cabos, né, setor de cabos, não tem modelagem, mas estamos aí inovando com o I do BIM, que é a informação. Diz uma coisa, o que esse profissional que vai usar o BIM tem que dominar para poder navegar direito nele? Cara, primeiro, o cara tem que estar ligado em tecnologia, né? Então, softwares, muito desejável, mas não obrigatório, programação, entendeu? Você te dá mais liberdade, a parte de trabalho colaborativo,
processos, desenvolver essa questão de processo. O BIM está muito focado em processo. Para você implementar BIM no escritório, você vai ter que mudar o fluxo de trabalho, o fluxo, os processos, entendeu? Um processo diferenciado do processo antigo, que cada um no seu cantinho. Aqui não, no BIM você tem que trabalhar com todas as equipes de uma forma muito colaborativa. Hoje você já trabalha no BIM como a gente fala, de escritórios virtuais. Então você não precisa estar fisicamente, você pode ter o cara da elétrica aqui em São Paulo, estrutura no Rio, o cara de climatização no Nordeste. Então você tem que ter esse fluxo de trabalho colaborativo online, que muda todo, não é aquela questão mais presencial, não, mudou, você tem que estar com a cabeça aberta para essas novas tecnologias e formas de trabalhar. Hoje tem o trabalho home office, entendeu? Então você pode ter equipes de alto desempenho, alta performance, e não precisa estar dentro do escritório. Consequentemente, pode ser gente até de fora do Brasil. Perfeitamente. Hoje, até interessante você até citar nisso aí, hoje, como a demanda de profissional para trabalhar em BIM, né, e ainda vou pegar um pouquinho do meu nicho, que é projetos, tá escassa, o pessoal está contratando para trabalhar home office. Então, você tem quadros, eu tenho escritórios de projetos, que são clientes nossos, que eu converso com eles, que eles tinham aquela questão, não, o pessoal aqui tem que ser todo mundo presencial. Mas se for presencial, eles não dão conta para vencer os contratos. Aí o que eles tinham que fazer? Se adaptar e começar a contratar mão de obra projetista home office para conseguir atender os contratos em BIM. E aí diz uma coisa, Francisco, imagina que eu sou um profissional que sempre trabalhou no CAD e resolvo ir para o BIM. Quanto tempo, semanas, meses, vai levar para eu começar a entender e fazer alguma coisa no sistema? E quanto tempo vai levar para eu ser um craque nele? Olha, isso vai depender muito do teu investimento em capacitação. Vamos dizer, a dica de ouro é capacitação. É a palavra aqui forte. Capacitar toda a equipe. E essa capacitação tem que ser algo meio top-down mesmo. Tem que vir da alta gestão para baixo. Porque não adianta você ter só um cara num nível que está impactado pela modelagem, pelo BIM, pelas novas tecnologias, se toda a cadeia, todo mundo não está na mesma sinergia. Então, todo mundo tem que estar na mesma página, né? E capacitação. E fazer um plano de implementação inteligente. Você não vai pegar, poxa, eu tenho 10 projetos. Vou pegar um projeto, vou pegar um que já está mais dominado, não vou pegar todo o meu portfólio e de uma hora para outra, o que vai acontecer? Cara, a gente tem cases de empresas que não fizeram essa passagem de bastão de uma forma inteligente, planejada, acharam que era assim, ó. Tem muita gente que acha assim, ok, tem que fazer BIM, porque tem a licitação, eu vou comprar um software BIM. O cara bate com a cara na parede, porque não é só ter o software BIM, você tem que ter hardware, peopleware, tem que ter todo esse conceito que a gente viu da capacitação, do mindset das pessoas. Se pegar um cara que é projetista que está lá há 20, 30 anos projetando em CAD e falar assim, agora pega esse software BIM, desenvolve para mim, o cara vai, opa, o ser humano, ele irradia a mudanças. Então você tem que saber como convencer esse cara para ele ser o teu, né, vestir a tua camisa. Então tem que ter essa coisa. E o que acontecia? Muitas empresas iam lá, vou pro BIM. Aí fazia de uma forma qualquer, só comprando software, sem todo esse apoio que a AutoCAD dá, aí dava errado. Perdia prazo, gastava horas fazendo modelos, não atendia os clientes e gerava uma confusão. Não, nós temos que entregar o projeto, então volta pro tradicional. Aí ele jogava fora, voltava pro CAD ou contratava uma outra empresa só para pegar os projetos em CAD e transformar em BIM. Aí gerava mais problema ainda, aí vira uma bola de neve, é por isso que às vezes o BIM fica queimado. O engenheiro eletricista que já domina o CAD, para migrar para o BIM, ele já está meio caminho andado ou não necessariamente? Ele está meio caminho andado, porque se ele já está, né, habituado na questão da tecnologia, digitalização, ele já está, mas assim, é muito pouco. Ele tem que se procurar cursos, e assim, tem muito conhecimento disponível hoje no mercado, tanto gratuito como pago. Consegue muito blog, muito canal do YouTube com muita informação de qualidade, cadernos técnicos dos órgãos estaduais, federais, tem muito material bom que você pode procurar para se capacitar e pós-graduação, MBA, cursos de curta duração. Hoje, o que mais tem hoje no mercado é curso para capacitar em BIM. Então, não falta oportunidade para o engenheiro que tem isso como meta de querer dar uma virada no escritório dele. Eu quero fazer meu escritório crescer, eu quero fazer o escritório que eu trabalho crescer, eu quero inovar, que é ir para o BIM. Mas diz uma coisa, se o BIM já é uma realidade tão forte, por que ele não está nas universidades?
Boa pergunta. Hoje a gente tem, né, o plano de disseminação que é federal do BIM, tem várias ações, e uma dessas ações são essa parte educacional. É trazer para a grade das engenharias essa questão do BIM, da digitalização da construção. Isso não é fácil. Você mexe com estruturas arcaicas que vêm há muito tempo seguindo, professores que estão há anos trabalhando da mesma forma, com a mesma metodologia, e você tem que fazer uma mudança nessas grades. É uma coisa que está começando a ser feita, é gradativa, já faculdades, já que a gente tem vendo que estão interessadas. Hoje, por exemplo, a AutoQI tem uma ampla rede de IES, instituições de ensino, que tem parceria. Então, se alguma instituição de ensino estiver escutando a gente e quiser ter essa parceria para entrar no BIM, a gente ajuda a eles a se atualizarem. Então, e a gente tem as duas realidades, né? As faculdades públicas e as privadas. E às vezes os tempos, os movimentos são um pouco diferentes. Está se movimentando, mas ainda eu acho que poderia ser mais, entendeu? Ainda tem resistência de professores. Eu vou dar um exemplo, profissionais mesmo. A gente participa muito de feiras técnicas, né? Até em parceria com a Cobrecon, você encontra profissionais já bem conceituados no mercado que você fala em BIM, tô pensando, tô no CAD ainda, é interessante. Ainda tem muita gente que ainda está muito acostumado, enraizado no processo tradicional e tem essa questão da mudança para o novo processo. E quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode pensar assim, já estou acostumado no CAD, mas eu consigo até evoluir para o BIM, mas o meu profissional lá da ponta, o instalador, também está acostumado com CAD. Quando chegar o BIM para o instalador, eu tenho medo dele não se adaptar. O que você diria para esse público? E isso acontece, né? Isso acontece. Muitas vezes... Você precisa capacitar o instalador também. Perfeita. Não só o instalador, você tem que capacitar, que eu falei, a cadeia. Entendeu? Hoje, o BIM no projeto está muito desenvolvido, então você tem projetos perfeitos, todos compatibilizados em BIM, com uma precisão cirúrgica de todos os elementos dentro da edificação. Só que na hora de executar isso, o cara tá perdido lá. Porque o engenheiro da obra, o mestre de obra, o encanador, o eletricista, não tá no mesmo mindset dessa digitalização. Então, o que que acontece? Hoje, já construtoras mais avançadas estão fazendo o quê? Que é a digitalização do canteiro de obra. É colocar televisão, tablet, computadores, celulares com os modelos para que em loco se consiga ter todas as informações. Então, hoje em dia, o profissional que está lá executando uma obra que foi pensada em BIM, desde o começo do projeto, execução, ele vai ter uma gama de facilidades, ele vai estar com um modelo tridimensional para tirar qualquer dúvida. Então, são obras, às vezes, que são complexas, ele gastaria tempo e a chance de ele errar é grande, e depois erra, quebra, faz de novo e gasta dinheiro, gasta tempo, gasta, né, recursos ambientais, ele vai resolver isso aí. Mas tem que ter o quê? Culturamento do canteiro de obra. Então, o eletricista tem que pensar, mas eu não projeto, né? Não, ele tem que estar também pensando no BIM, porque ele vai ser um consumidor. Ele tem que saber pegar um computador, um tablet, abrir um modelo. Hoje tem softwares de gestão dos modelos BIM que você leva facilmente para a obra via nuvem. A AutoQI tem esse tipo de software, que ele consegue ver todo o projeto em 3D, clicar no elemento, ver qual é o fabricante, ver a referência técnica do fabricante, maneira manual de instalar, operação. Ele tem N dados que ele consegue obter do modelo BIM. Basta o quê? Digitalizar o canteiro de obra. Então isso vai em toda a cadeia dos incorporadores, o pessoal que executa, da construtora, das empreiteiras, ter esse mindset digital. No caso da Cobrecon no BIM, o que esse profissional vai encontrar ali da Cobrecon? Informações, dados, fios, cabos, o que ele vai encontrar lá dentro? Então, hoje o profissional que vai elaborar um projeto com a nossa solução, que tem a parceria da Cobrecon, ele vai ter disponível toda a gama de cabos. Então, todos os cabos que ele vai utilizar na instalação elétrica, ele já consegue saber, esse cabo tem essa aplicação, tem esse nível de tensão, de isolamento, já um cabo para a área solar. Então tem lá a Cobrecon, os cabos de aplicação solar. Então ele vai ter todas as informações dos cabos que ele pode utilizar da Cobrecon para aplicar na obra. E o bacana é que quando ele gerar a lista de material, já sai a especificação completa daquele cabo. Então não tem dúvida, quando vai para orçamento e compra do material, você já sabe qual cabo que eu vou comprar para aquele tipo de obra.
Não tem erro. E ainda gera a questão da qualidade, porque a gente sabe não é o nosso tema, mas a gente tem no universo dos cabos, os cabos desbitolados, né? Os piratas, né? Então ainda você tem uma segurança que o cara não vai estar gerando uma lista, uma especificação genérica que dá margem, né, a esse tipo de entrante, mas sim já sai um fabricante de qualidade com toda a especificação técnica. Sabe que quem tá ouvindo, tá assistindo, deve estar pensando, gostei do BIM, quanto custa? Como funciona isso? Então, é uma assinatura, é uma compra? Na prática? Então, o que é assim? Hoje em dia tá muito mais fácil. Antigamente era, vamos dizer assim, o investimento era alto, porque você tinha só players de fora. A AutoQI, eu acho muito bacana que a AutoQI a gente tem um termo que a gente usa muito, a gente democratizou o BIM no Brasil. O que é? Deixar o BIM acessível a todas as esferas. Desde o cara que faz o engenheiro recém-formado, quer montar o que é mais fácil pro cara. O cara se formou, o cara tem um computador, né? Um quarto, ele já monta uma empresa de projetos. Então, para esse cara, a AutoQI tem o produto para ele. Então, é pouco investimento. Ele vai investir num software de projetos, no caso das instalações elétricas, o AutoQI Builder, um software para gestão dos documentos na nuvem, o Visus Colab, e pronto, ele já consegue ter. Então, por uma mensalidade bem em conta, ele já consegue startar uma empresa de projetos em BIM. E na medida que a empresa vai crescendo, que ele vai pegando mais projetos, aí contratando estagiário, contratando engenheiros projetistas, ele consegue ter versões que atende a esse outro nível patamar de projeto. E assim a gente acompanha todo o crescimento. Então hoje a gente tem solução para o cara que é eu projetista e o escritório que tem 30, 40 projetistas. O que ele precisa é só ter um computador estilo gamer, 5, 6 mil reais, você consegue um belo computador com esse, e um plano de assinatura do BIM. Um plano de assinatura do nosso software para projetos, instalações e gestão da documentação. E aí a assinatura como funciona? É por empresa, é por número de pessoas? É por licença, né? O cara, eu projeto, ele vai assinar, a gente faz a assinatura anual, e ele tá sempre com a versão mais atualizada do software, porque a gente tá sempre... é que nem indústria automobilística, a gente tá aqui agora, eu já tô pensando na versão 2025 do software. Então a gente tá sempre trazendo melhorias, buscando o que dá de novidade no mercado, quais são as dores, entregando a solução para as dores desse mercado da construção civil e com foco em projeto. Então sempre, a cada 3 meses a gente lança releases do software e a gente já coloca esses recursos novos para o cliente assinatura. Ele não espera um ano. Então ele tem muita facilidade de ter o recurso imediato. Muitas vezes que mudou a norma, a gente estuda as mudanças, a gente aplica no software e o software já está disponível para ele. Então ele tem sempre acesso a essa tecnologia pronta. Inclusive os produtos dos fornecedores como Cobrecon. Lançou um novo produto, teve alguma alteração, o software já realiza esse trabalho. Sim. Aí a gente está sempre em contato com o fabricante, né? O fabricante vai lá, troca, né? Ele atualiza esse banco de dados, a gente publica no nosso site. A gente hoje tem um portal, Portal dos Fabricantes, que fica dentro de uma comunidade chamada builds.com, que é um negócio bem bacana. Eu até recomendo pro pessoal aí, que essa comunidade é o LinkedIn da construção civil, a gente brinca, onde projetistas, empresas, né, contratantes, pessoas que querem vagas, conseguem se relacionar. É builds.com. E lá nessa builds.com, ele tem o portal do fabricante, na qual ele clica, vai aparecer Cobrecon. Cobrecon ele vai pegar qual é o catálogo de peças mais atualizado e os catálogos técnicos. Então ele tem toda uma interface com o fabricante. Quem gosta do tema, mas quer saber ainda mais, pode buscar informação onde, além desse podcast? Olha, eu sempre me perguntam isso. Hoje, o que eu recomendo? Se o cara tá recém-formando, primeira coisa, conteúdo gratuito, YouTube. Mas é de qualidade? Hoje tem muito conteúdo de qualidade, entendeu? Tem muito conteúdo grátis, qualidade. As associações, a ASBEC, a Associação dos Arquitetos, tem o MDIC, que são associações do governo, eles têm manuais BIM muito bem elaborados. Então, a esfera federal tem muito conteúdo de extrema qualidade de BIM que você pode acessar o site, baixar aqueles manuais, aqueles que mostram todo o processo. Então, tem muita coisa gratuita de extrema qualidade para que você consiga se capacitar em BIM. Aí depois você tem os cursos rápidos e os cursos de pós-graduação. Entendeu? Então, fazer um MBA em BIM,
dura em torno de um ano e meio, é um ótimo investimento. Que aí você vai ter uma noção de todo o processo. Que a gente está falando em BIM aqui focado em projetos de instalações elétricas, mas, cara, o BIM você tem projeto, tem execução, tem orçamento, tem a parte de manutenção predial. Hoje você consegue fazer manutenção predial com BIM. Então, você tem uma gama de serviços e oportunidades que o pessoal da construção civil pode aproveitar para se engajar no BIM. E o legal é o seguinte, hoje você tem centenas de escritórios de projeto que oferecem, né, em CAD. Cara, em BIM já cai muito, então você consegue ter uma diferenciação no mercado por ter anexado o BIM na tua rotina de trabalho. Essa parceria da Cobrecon com a AutoQI, do produto dela dentro do BIM, como surgiu isso? Vocês correndo atrás da Cobrecon, a Cobrecon correu atrás de vocês? Como é que foi isso? Não, foi bem engraçado, porque a gente participa dos eventos técnicos do setor elétrico há muitos anos, em conjunto. Tem uns eventos do Hilton Moreno, vários fóruns, né? Então, a gente sempre se encontrava nesses eventos e foi a partir desses eventos técnicos que a gente começou a ter uma conversa de ver como a gente consegue colocar um fabricante de cabo dentro do mundo BIM. Que até então, botar fabricante de quadro é muito fácil, né? Porque tem um objeto 3D. Agora, um fabricante de cabo, eu não vou modelar o cabo no BIM. Mas aí, nessas conversas, a gente viu que daria sim, através do I do BIM, da informação. Então, de novo, a Cobrecon é a primeira empresa, eu não conheço outra de empresa de cabos que está no I do BIM. E o que você acha, na tua percepção, que o AutoQI ganha com a presença da Cobrecon lá? Né? O que o projetista ganha tendo uma Cobrecon lá dentro? Então, todos ganham, né? E hoje o grande diferencial nosso do BIM é o quê? É um BIM nacional, de acordo com as normas técnicas. Hoje é o nosso diferencial de mercado. É produtividade e cálculo normativo. E uma entrega de detalhamento de alto padrão de qualidade. Então, essa tríade você tem produtividade e tem os cálculos normativos. Quando o projetista vai elaborar um projeto e ele já tem a oportunidade de ter um fabricante, fica muito mais fácil a vida dele de especificar, porque ele está especificando uma questão que vai ser comprada e instalada. Então, tem uma questão até de responsabilidade técnica. Então, muito projetista gosta de definir qual é a marca. Muitas vezes ele tem alguma dúvida, poxa, aonde eu aplico esse cabo? Né? E quando ele tem essa parceria do fabricante com o software, ele tem esse apoio. Ele pode acessar o canal da Cobrecon, pode acessar o canal da AutoQI, sempre ele vai ter um respaldo técnico de melhor forma de aplicar aquele cabo na situação dele. Isso que é o bacana, ele nunca vai estar desamparado, porque a gente tem vários níveis de projetistas. Tem aquele projetista iniciante que ainda está pegando um pouco de experiência, ele vai ter esse respaldo. E o projetista já experiente, ele sabe que aquele produto lá da Cobrecon, dentro do software, vai atender a situação de projeto dele. Minha última pergunta sobre o software. Como funciona? Ele está em português, ele está em inglês? Como que tá? Hoje, o nosso software está totalmente em português, adequado às normas brasileiras. Aí eu vou dar um spoiler aqui. Nós já estamos pensando, né, em trazer para outros países. A gente tem hoje ele, né, as versões internas em inglês e espanhol. A gente tem algumas iniciativas já no México, foi um grande sucesso. Estamos com algumas iniciativas aqui na América Latina. E o bacana de ver é que a nossa tecnologia, quando a gente faz as apresentações em outros países, não deixa nada a desejar com o que tem hoje nos players mundial. Então, nosso nível hoje de tecnologia BIM é de alta performance que encanta, né, os gringos, vamos dizer assim, quando eles veem, poxa, esse software faz tudo isso, é brasileiro? É brasileiro esse software. Chefe, pra gente terminar aqui, queria que você olhasse pra tua câmera e mandasse um recado final pra quem tá nos assistindo. O que você diria pra eles? Então, pessoal, a minha dica de ouro, aqui é a dica de negócios, né? Hoje, você, estudante de engenharia, seja de engenharia elétrica ou das outras engenharias, invista em conhecimento no BIM. Não fica só dependendo da tua grade curricular. Vai atrás de cursos, vai atrás de conteúdo, se prepara para o mercado, que na hora que você se forma, vai estar um monte de empresa querendo profissionais que tenham esse tipo de habilidade em BIM. Você projetista, você escritório de projeto, que está lá trabalhando no formato tradicional, CAD, gastando tempo com atividades repetitivas, entregando sempre o mesmo, você quer inovar, quer se destacar no mercado de trabalho, quer, por exemplo, participar de licitações públicas de relevância, mude do CAD para o BIM.
Eu sei que não é fácil, mas fazendo de uma forma inteligente, planejada, você consegue. A gente tem vários cases de sucesso de escritórios e profissionais que migraram do CAD para o BIM e hoje estão muito bem, porque você começa a entregar um produto de valor. Entrega muito valor. E o valor você consegue ter uma maior rentabilidade, seja como empreendedor, seja como um profissional de um corpo de projetistas de um grande escritório. Então, invista em mudar do CAD para o BIM antes que você precise. Eu já vivenciei vários cases de grandes escritórios que perderam cases importantes de projeto porque não estavam no BIM. E aí uma gurizada nova que já estava antenada conseguiu pegar esse case. Então, é melhor mudar pelo bem do que pelo mal, né? Então, eu sempre digo isso aí. Procura, não espera acontecer. Se antecipa, as oportunidades vão aparecer e você vai conseguir se destacar. E aí, investir em marketing, né? Eu tenho um escritório que trabalha em BIM. Faz a divulgação. Hoje o marketing digital está muito forte. E o BIM tem uma coisa bacana, que você tem um escritório, você pode oferecer serviços para o Brasil todo, porque o BIM ele facilita o conceito de escritório virtual. Francisco, obrigado demais pela sua presença aqui no Resenha Elétrica. E, pessoal, a Cobrecon acredita muito na inovação, por isso uma das iniciativas é estar presente no BIM da AutoQI, mas também no compartilhamento de ideias, de informações, e por isso esse podcast, que fica nesse episódio por aqui, mas em breve muito mais coisa bacana. Até lá!